Oi, gente, estamos aqui então de novo para mais um vídeo, né, sobre o legado do José Ângelo Gaiarsa. Então, estamos aqui, eu, Fernanda Carlos Borges e o Nadish Gaiarsa. E a gente combinou então que a gente se apresenta antes de começar a conversa, né? Então, eu sou Fernanda Carlos Borges, sou filósofa, doutora em comunicação, educadora somática e psicoterapeuta neste legado do Gaiarsa, que eu chamo de uma psicologia da atitude ou uma psicologia da postura, né? Aí os nomes a gente ainda não consegue definir, porque o Gaiarsa nunca definiu. E o Nadish Gaiarsa? Eu sou Nadish Gaiarsa, já estou há 40 anos trabalhando com terapia, já trabalhei com várias vertentes, com análise, que é a análise sistemática é o eixo principal, e as coisas corporais. Posso dizer até que eu fui um pouco adiante do Gaiarsa, porque o Gaiarsa propriamente não propôs uma sequência de exercícios. Aí eu tive que buscar na medicina oriental, na ginástica, na massagem, nas meditações, o que é esse, de fato, treinar o corpo, e não só a cabeça para compreender as coisas. Sou analista hoje em dia, via computador, presencial ainda não. Trabalhei muito tempo com grupo, que foi muito legal na minha vida. Trabalhei um bom tempo com crianças pequenas, que foi fantástico. Mas atualmente estou atendendo online, marcação e Que é o que pronto. podemos, ainda bem. Se quiserem entrar em contato, nadishgaiarsa@hotmail.com. E aí eu entro em contato via WhatsApp. Mas primeiro pelo Nadish Gaiarsa. Nadish, como escreve o meu nome que está aí, Nadeeshgaiarsa, Gaiarsa. É. Gente, olha só, essas nossas conversas começaram depois que no ano passado eu organizei, né, esse livro sobre o legado do Gaiarsa com diversos convidados, né? Eu organizei e escrevi, né, a apresentação em um dos capítulos do livro, o Nadish também escreveu e tem outras pessoas que eu convidei para escrever aqui também. Tá bom? Legado do Gaiarsa. Quem quiser entrar em contato comigo, é e-mail legadogaiarsa@gmail.com. Ai, Nadir, deixa eu falar aqui para o pessoal. Gente, por que que eu estou fazendo isso, né? Porque eu passei a vida inteira, olha, graduação em filosofia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre estudando o legado do Gaiarsa, né? E aí teve uma pessoa, acho que foi a Nina, se não me engano, do grupo que a gente tem de estudos, que ela falou assim: uma coisa é dar uma lida, né? Outra coisa é estudar. E o legado é realmente muito diferente, porque quando você estuda um legado, você captura os conceitos que o autor tá criando, você contextualiza aquilo dentro de um campo de pesquisa, você consegue entender a estrutura da teoria, né? E é o que eu tenho feito, né? É estudar o legado do Gaiarsa, que é mais do que dar uma lida. Nenhum desprezo por dar uma lida, tá, gente? Dei uma lida. Mas o que eu estou querendo dizer apenas que o meu trabalho é outro, né? Foi outro. E, Sim, então é sim. isso aí, convivi, né? Então, assim, eu acho uma coisa importante, eu e o Nadish, a gente teve uma convivência muito próxima, né? O Nadish, é óbvio, é filho, né? E eu tive uma convivência, um relacionamento mesmo profundo, íntimo e com o Gaiarsa durante um certo tempo, né? Aliás, estou vendo a foto dele aqui, estou com saudades dele. Pois é. Bom, e aí, Diga. então, eu encontrei num livro esses dias que eu estava dando uma lida, que ele fala sobre esse processo de escolher um psicoterapeuta e como é que é, assim, esse processo de a gente escolhe uma teoria psicológica, a gente escolhe um terapeuta, um analista, um psicoterapeuta. Como é que é isso, né? E aí, ele tem uma teoria muito interessante que ele fala porque, assim, um dos conceitos, por exemplo, né, que a gente descobre lá que faz parte da estrutura teórica do Gaiarsa, ele usa o conceito de espaço próprio, que ele retira da biologia, do Umwelt, né, que é uma palavra em alemão. Então, o nosso corpo, desde que a gente nasce, a gente vai criando respostas a esse ambiente, que o Gaiarsa mostra, na teoria dele, como que isso é construído na atitude, né? Então, a atitude é uma resposta ao ambiente e ela carrega, então, esse ambiente por onde a gente vai, né? Eu carrego o meu ambiente familiar para onde eu vou, porque eu treinei respostas àquele ambiente original. E a gente já falou aqui, então, que o trabalho de análise e de terapia corporal, enfim, esse trabalho, visa atualizar o corpo aos novos ambientes, desenvolvendo novas potências, novos recursos. Daí que vem essa palavra mágica, incrível, que o Gaiarsa insistiu tanto, que às vezes é tão desprezado nas terapias corporais, que é a questão do treino, que o Nadish acabou de falar, a questão do treino, né? E aí, então, agora que vem a questão que eu ia dizer, que é a questão
da fronteira, né? Então ele vai dizer assim, então nas nossas atitudes a gente está sempre vivendo, tem sempre uma fronteira espacial no nosso imaginário que tem a ver com esse espaço próprio, que não se que está o tempo todo tentando se atualizar com relação à espacialidade, às relações presentes, ao ambiente presente, né? E daí ele diz que as teorias psicológicas são uma tentativa que o próprio teórico fez para tentar ir além da fronteira do seu espaço próprio, desenvolver suas potências, fazer novas conexões e além dessa fronteira, né, dele, e que as pessoas que o seguem, né, que gostam daquela leitura, que gostam daquela teoria, que gostam daqueles conceitos, estão acompanhando esse terapeuta, ou esse teórico, ou esse analista, ou esse psicólogo, ou esse educador físico, sei lá, né? Para além dos limites dessa fronteira, há uma identificação com relação a esse processo. Aí eu vou ler aqui um trechinho para vocês, tá? Só para vocês entenderem na linguagem dele. A teoria, enquanto expressão da personalidade do autor, independente do seu grau de verdade, é o plano geral da batalha relativamente bem-sucedida que o autor travou para organizar e ampliar o seu mundo próprio. A teoria nasce de pequenas e numerosas escaramuças e guerrilhas, ao lado de grandes batalhas que o autor travou ao longo das fronteiras do seu mundo próprio, contra os mundos próprios vizinhos. Sua redação e publicação representam subjetivamente um apelo para a formação de um exército ou de um partido, ou o desejo de que os outros o acompanhem ao longo de um caminho novo que o assusta, ao mesmo tempo que o fascina, né? Claro que quando ele fala nessa linguagem de briga, ele escreveu isso no contexto da ditadura, no contexto de uma ruptura de contracultura, de uma ruptura muito grande com relação a costumes assim bem autoritários, machistas e exploradores, enfim. Então ele está ali falando entre contracultura e contexto de ditadura, né? A família de bem dos bons costumes, né? Então ele fez essa batalha, né? E aí ele diz que a teoria dele, então ele está dizendo, transformando a linguagem dele, a teoria dele mostra o esforço que ele fez para ir além dessa fronteira, para conseguir se colocar no mundo de um jeito oposto aos costumes autoritários, ao ambiente de costumes autoritários que ele estava vivendo no contexto da ditadura, né? Achei bonito isso. Sim, sim, sim. É interessante contextualizá-lo também dentro de uma busca de conhecimento, né? Dentro de um momento histórico de profundas transformações, segunda metade do século XX, onde acontece a pílula, a revolução sexual, e o questionamento dos costumes da família tradicional, inclusive dos sistemas autoritários, que na época não era só a ditadura, era Pinochet, era a Espanha, tinham vários ditadores no Salazar, planeta. em Portugal. Sim, Salazar em Portugal, veio o Stalin antes na Rússia, Mao Tse-tung na China. Então, eu acho muito curioso vê-lo dentro desse contexto de um requestionamento da maneira de se organizar, como diz Fernanda, e ela que estuda ele profundamente, essa coisa da espacialização, dos costumes, das coreografias, das vestimentas, dos cenários, porque quando no último programa, a gente falou do neurótico, né? O neurótico, geralmente, ele tem um espaço ao redor dele, a mesa, o quadro, os objetos em cima da mesa, que sedimentam aquele espaço que ele conquistou e no qual, depois de um tempo, ele começa a ficar neurotizado, ele não consegue ver a novidade. E o terapeuta, como Fernanda está trazendo hoje, é uma das mágicas do encontro humano. Dizer que a gente escolhe clientes, sim, os clientes também escolhem a gente. Então, o que é esse momento meio fabuloso e mágico na hora que uma pessoa se propõe a se buscar internamente, ela encontra eu gosto da palavra de um companheiro de viagem. Ela encontra alguém que tem a ver com as ideias dela, tem a ver com a cara que ela gosta, tem a ver com o tom de voz que ela gosta, tem a ver com a conversa que ela gosta, e tudo isso se passa meio desapercebido da consciência. É realmente quase um processo de sedução sem o caráter Identificação, né? próprio. Eu acho que a palavra certa é identificação, né? Você Sim, reconhece mas ali algo que você...
que você que te quer, toca, que que te precisa, que te mobiliza, toca. né? É. É, é. Eu, depois de tantos anos de prática, tem uma coisa que é fabulosa, gente. É realmente uma fábula. A vida da gente não é só uma história dessas que a gente conta. Ela é uma fábula, porque esses encontros sempre têm um caráter, o que a gente tem trabalhado aqui, alguma coisa que é sensório-motor. É visto, é sentido, é percebido, mas não é totalmente consciente. Mas é definidor de uma relação. E por isso o terapeuta, ou mesmo como professor, ou como qualquer orientador não totalitário, o encontro é sempre uma transformação mútua. Não existe a possibilidade de ser apenas um atendimento para o indivíduo. De certa maneira, é uma exposição, tanto do terapeuta quanto do paciente. E esse encontro se dá sobre um sigilo profissional, uma confiabilidade, né? Que é base, a característica base é ter com quem conversar sobre tudo. Com essa pessoa, eu não vou evitar. E o terapeuta, eu gosto desse aspecto do terapeuta, porque o terapeuta, às vezes, tem que levantar um questionamento para a pessoa trazer os conteúdos que ela não conversa com ninguém. E na hora que ela começa a conversar esses conteúdos, analiticamente, eles começam a se colocar numa linha de tempo, de desenvolvimento, de consciência, de amorosidade, muitas vezes de tristeza, de depressão, porque são hábitos que ela está lá se sentindo triste, incomodada e não sabe por quê. E o terapeuta vai trazendo. Tem umas coisas que é como se o terapeuta gostasse de um seriado, sabe? E toda vez que ele entra naquele seriado, realmente a história está se transformando, tanto do paciente quanto dele também, com um outro momento. Então, como é que se escolhe isso? Olha, escolha. E se não der certo, mude. O Não, terapeuta ele também. fala assim, essa escolha tem a ver com é, quem que eu vou escolher para partilhar essa linguagem dele nesse trecho, né? Sim, Um sim, caminho para além das fronteiras em que eu estou, né? Então, de sim, alguma maneira, ele fala num trecho depois, o paciente identifica, reconhece, né? sim. O terapeuta que ele escolhe é alguém que fez esse caminho de algum modo, que fez esse caminho e por isso pode acompanhá-lo na transição dessa fronteira, que são os limites daquele modo de estar no mundo do paciente, né? Então, essa Tem escolha, uma, essa... tem uma sutileza em termos de qualquer processo de encontro hoje em dia, que cada dia eu fico surpreso e feliz de ter chegado a ela. Porque, como disse Fernanda, tem uma identificação com os fatos, com as histórias, com o compartilhar das histórias, mas hoje em dia, para mim, é muito claro que o que vai acontecendo, sem que a gente olhe totalmente, hoje em dia eu consigo evidenciar, é realmente uma forma de pensar diferente. Porque a pessoa está restrita, a neurose ou os problemas dela também estão restritos não propriamente aos fatos, mas o jeito que você pensa nos fatos. Por isso que quando a gente fala de um processo analítico, é importante a pessoa ter um processo na linha do tempo para ela localizar qual é o pensamento que está sendo repetitivo. Não propriamente ela está se apaixonando sempre por alguém semelhante ao pai, ela está se submetendo sempre a uma situação em que ela se sente inferior, mas isso é uma forma de pensamento, não é propriamente o teatro. É o roteirista que tem que ser visto. E, nesse momento, a pessoa começa a se dar alta, vamos chamar assim. Quando ela se apropria, quando ela se apropria desse processo, eu posso até dizer, de desidentificação com aquilo que está atrapalhando ela. Olha só, desidentificação com a mitologia pessoal, né? Assim, com a narrativa que Sim. a pessoa usa para justificar se manter naquele mundo próprio, né? Existe Uhum. o Gayarsa, na época, pelo tempo em que ele escreveu, ele teve uma influência também do existencialismo, né? Inclusive das Sim. psicologias que nasceram do existencialismo. E num capítulo do meu mestrado em Ciência da Motricidade Humana, eu fiz uma leitura do romance A Náusea, do Sartre, com base na teoria do Gayarsa. Então, eu pus a teoria do Gayarsa para ler o fenômeno da náusea do Sartre, né? E nesse romance, o Sartre ele fala das justificativas, né? Como que a gente justifica o modo como a gente consegue fazer, né?
e como que isso às vezes é limitante. Então, porque a justificativa ela sempre vai ser uma ideologia que oculta a realidade da nossa condição, né? Então, que é isso que você está falando, existe um modo de falar, né? Que esse modo de falar é o modo de estar, é o modo de perceber, é o modo de reproduzir-se ou de manter-se naquele, se repetindo naquele mundo imaginário, né? Mundo imaginário, assim, os É a recursos são equação só que aqueles. você usa, é a equação que você usa para estruturar esse mundo imaginário. E Os a limites, equação muitas vezes se perde. que foi real em algum momento, Foi, foi, mas foi. depois Na se origem ele é. transforma numa outra, em subjetividade, né? Se transforma em Sim, subjetividade. E que é sim. assim mesmo, tá, gente? Assim, é isso que a gente faz na vida. O problema é que algumas vezes esse mundo ele fica muito estreito e a gente tem dificuldade de se adaptar às condições novas e desenvolver novos recursos sobre como estar no mundo, sobre como estar se posicionando com relação ao outro e sobre como sobre como resolver, né? Resolver, né? Resolver de novo a Sim, nossa vida, sim. né? Além da fronteira, voltando para a linguagem do Gaiarsa. A fronteira, adorei a linguagem. Olha, gente, a Fernanda que traz a linguagem do Gaiarsa, porque ela que estudou ela, tá? Se eu estivesse conversando com alguém, eu olharia, tá? Eu sou mais um prático. Como a Fernanda entrou em contato comigo, eu pratiquei o que o Gaiarsa, por falta de tempo, vou dizer assim, não deu tempo para ele, além de estudar, além de checar os conceitos, também bolar exercícios, que nem respirar, que nem chacoalhar, que nem dançar, que ele até citava literariamente, mas ele próprio não, e nem trabalhou totalmente com os clientes. Ele chegou até uma coisa que hoje em dia está muito... Estamos vendo isso? O que eu trabalho na imagem, quando eu estou falando ao vivo com as pessoas? De que maneira eu posso captar alguma coisa de alguém que está me vendo e estar junto com esse que está me vendo? Tá? Tem uma palavrinha que nos últimos dias, dado o estado de guerra que estamos vivendo, não vou entrar em questões políticas aqui, mas é um estado de guerra, que a gente está evoluindo, a meu ver, numa coisa que a gente trabalhou há muito tempo, a ansiedade das coisas, os anti-ansiolíticos, as crises de pânico. E hoje em dia a gente está com uma ansiedade congelada, que não tem como você sair de casa e não saia de casa, e use máscara. Mas está caindo no que o Gaiarsa, na década de 71, escreveu, respiração e angústia. Hoje em dia a gente está vivendo um espaço, uma fronteira angustiante, porque ela nos oprime em si, dentro de nós. Tem uma passagem complicada nas coisas que eu aprendi a trabalhar, que foi um momento que eu trabalhei muito com as catarses. E as catarses são muito boas para você botar para fora, para você xingar, para você espernear, para você chorar, para você lidar, aprender a lidar com a coreografia do teu impedimento. Tá? Mas tem um momento da catarse que você tem que olhar angustiadamente para aquilo que está te fazendo ficar gritando, xingando e vociferando, com razão, gosto de dizer, com razão, mas você deixa de se ver, do tipo, como é que... E a sua vida, como é que está? O que você pode fazer? E aí entra uma fase, uma transição das coisas que o Gaiarsa tão bem colocou, literariamente, que foi essa fusão entre as terapias corporais e as psicanálises, que são fantásticas. Todos os processos analíticos têm sua propriedade, mas na segunda metade, depois da década de 70, a gente também começou a exercitar o que o Gaiarsa sempre se maravilhou, que é como você desobstrui o teu próprio corpo. Como é que você respira da tua contenção respiratória? Como é que você consegue levantar o braço sem se sentir envergonhado? Como é que você se coça porque está coçando em vez de ficar disfarçando? Como é que você sai dessa opressiva modelação da tua postura, do teu espaço físico? Então, estamos nesse momento de muita angústia. Existem as ansiedades, mas a ansiedade é aquele animal que a vida pede para ele fazer e ele não está podendo sair de casa, ele não está podendo se encontrar com os amigos. Ele tem que entrar via live. E já estamos chegando num espaço de angústia mesmo. É angustiante. É.
Não é mais propriamente um medo, é uma angústia. Por favor, comecem a perceber como é que se lida com a angústia. Como diz o Gaiarsa no livrinho, que foi reeditado com outro nome, esse se chamava Respiração em Angústia. A primeira coisa, pare, 15 minutos no teu dia, respira. Respira do jeito que for. Respira, 15 minutos, conscientemente, só para te trazer de volta. Se quiser fazer alguma coisa que parece nada, chacoalhe-se, ou bote uma música e dance. Dance para desobstruir toda essa psicofísica, essa psicossomática que vai ficando obstruída. E, com o tempo, ela começa a gerar somatizações, por causa que o corpo não está tendo a liberdade de viver, de se expressar. E não estou falando para quebrar propriamente estruturas, que algumas vão ser quebradas, mas de quebrar esse congelamento da tua vida. Isso você pode fazer. Isso você pode fazer. Não, você está falando isso, eu estou pensando no crescimento dos casos de violência doméstica Perfeito, nesses tempos de perfeito. pandemia, né? É uma coisa muito terrível isso, né? O que fazer? Assim, Terrível, eu nem ouso terrível. dizer o que fazer neste caso, nesse caso extremo, né, Nadish? Não num caso de uma angústia, num ambiente mais ou menos convivível, né? Mas denuncie. O telefone pode ser usado para denúncia. Violência Sim, doméstica sim, contra mulheres e sim. contra crianças, né? Denuncie que a Uhum. polícia tem a obrigação de te ajudar, né? Bom, Você tocou num ponto aí que eu gostei, Fernanda. A violência surge isso, da contenção do movimento. É a questão da raiva. Se você não está se movimentando, se você não está respirando, você começa a tentar achar alguém para socar, para xingar, para chutar. Mas esse chute não é uma catarse que você tem que fazer em cima do outro, meu amor. Você tem que sair, dar uma corrida, tomar um banho frio, chacoalhar, mexer um pouco a tua estrutura, que ela está te congelando e está te tornando um vetor de tentativa que não consegue. Aí o filho fala uma coisa, a mulher coçou o nariz e você despenca em cima dela. olha, E sabe o que não que está eu... resolvendo nada. Agora sim, olha, é muito melhor usar essa energia de raiva com finalidades políticas, né, gente? Quer dizer, criticar a situação que está te oprimindo ao invés de a pessoa que está do teu lado, né? Mas fica faltando esse espaço corporal, Fernando. Não, mas Em então, que, mas isso também é movimentar, porque olha, Nadish, quando as concordo, pessoas estão concordo. organizadas, agora, por exemplo, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que estão se organizando para doar, inclusive amigos meus que têm restaurante, coisa assim, se organizar para pegar alimentos que não podem mais ser usados no restaurante, porque vai talvez sendo prazo de validade, mas que ainda pode ser consumido, estão se juntando para colocar sacolinhas de doação na frente do estabelecimento de alimento, né? Isso é uma ação política, né? Pessoas que estão se organizando em grupos coletivos artísticos para produzir coisa online ou dar suporte para preenchimento de editais, também isso é ação política, quer dizer, entender que a saída é com o outro, né? Você vai ultrapassar essa fronteira dando a mãozinha para o outro, né? Para fazer essa ultrapassagem Olha, juntas, no tem momento coisas, difícil. tem coisas que eu. Você fala uma outra coisa, denuncie. 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 Só que vamos ver também o aspecto motor da denúncia, entende? A questão da denúncia é importantíssima para que a gente saia da vergonha, para que a gente saia da inibição, para que você alcance um apoio coletivo. Você, como eu, como Fernanda, como todo mundo, precisa, principalmente nesse momento, de um apoio coletivo, que é o que Fernanda fala, um certo viés político, não só na fala, mas um viés político, que nem ela está citando, de alguém que compartilhe alimento, de alguém que dê um certo dinheiro, de alguém que dê uma roupa, de alguém que pelo menos ouça o outro. Ouça. A gente está no momento de uma mudança de linguagem. Posso usar a palavra política. Tem coisas que a gente não falou, não fala, deixa de falar. Que nem a vizinha está apanhando, você finge, bota um som e nada acontece. O que é esse aspecto do coletivo, que é muitíssimo importante no processo de transformação pessoal e de coletivo? Porque quando a gente fala dos seus modos de agir, uma das coisas que está acontecendo é que você não está vendo o outro. Você está vendo só a sua fantasia. E nesse momento, queridos, por mais neurótico
que seja, a gente está vivendo uma situação de fato e de não direitos que a gente tem que encontrar uma posição, não só caridosa, não só solidária, mas de fato que também te liberte dessa opressão que você tem ela, que você tem Adish, ela. agora você usou uma palavra-chave, né? A questão do Gaia, toda a psicologia do Gaiarson, toda a educação somática, ou toda a análise que ele propõe, está sobre essa questão de encontrar a posição, a questão da posição, e essa posição é no corpo, é construída no corpo, né? A atualidade do Gaiarsa. Então, o Gaiarsa ele não foi só precursor, porque ele trouxe as psicoterapias corporais para o Brasil, quer dizer, virou grande referência disso, né? No tempo dele, como ele continua precursor, teoricamente ele ainda é Sim, precursor, tá? E outra coisa, sim. então, assim, tem essa questão, né, da análise mesmo, onde ele foi e continua sendo precursor, porque tem uma teoria própria que conversa com as teorias contemporâneas. Mas ele também foi muito importante nessa crítica a esses limites desses costumes de repressão, de controle dos corpos, de exploração dos corpos e de abuso, né, dos Sim. corpos da mulher, da criança, do trabalhador, para tudo isso. Ele continua. Só que uma coisa muito interessante que é o seguinte, como ele escreveu, tem essa produção neste nível de crítica desses costumes, na época da ditadura, né, militar, a gente pensou, depois que acabou a ditadura e começou todo um outro processo das minorias conquistando voz e tal, que esse pedaço do legado já tinha sido, porque o feminismo já conquistou um monte de coisa, a Lei Maria da Penha, o movimento negro forte, as crianças, né, sendo repensadas, reconsideradas na sua condição e mais respeitadas, enfim, tudo isso, os LGBTs também organizados, conquistando o espaço, lutando por lei, já. Esse pedaço do legado já era. No entanto, qual a surpresa que tivemos quando, inclusive, esse pedaço do legado é necessário ainda hoje, diante desse discurso antifeminista, colonizador, masculino, branco, patriarcal, daquela família mais limitada possível. Quer dizer, que o cara diz, um cara que virou presidente diz, que se descobrir que um filho é homossexual, dá uma surra na criança e ela cura, e aí a gente vê depois notícias de crianças sendo espancadas e os pais presos, porque tem um exemplo, né? Ou seja, tem autorização da voz última, né? Da voz última no sentido de hierarquia de poder com relação ao Estado, que é o presidente, né? Olha, Então, até nesse aspecto da crítica dos costumes que a gente achou que já estava superada, não está. não, não, E o não, Gaerce não, continua não. contemporâneo. Tem duas coisas curiosas das referências do Gaiás, né? Na hora que ele começou, que ele se tornou, ele entra muito pelo Jung. E o texto dele, além de ser um precursor, como diz a Fernanda, é um visionário. É alguém que, além de ver, também lança bases para algo que você tem que continuar vendo. É uma visão que, se você deixar de ter, no futuro vai acontecer o que está acontecendo aqui no Brasil. Tá? Um outro legado dele impressionante, que é a pulsão de vida do Reich, em que eles foram... O Gaersa foi um pouco depois, mas o Gaersa se apaixonou também pela visão psicossomática que o Reich criou dentro da psiquiatria, da medicina, para falar claro. Antes do Reich, essa palavra não tinha sido tão instituída. E tem uma coisa da manutenção dessa vida, que o Reich falava de manter a pulsação. Você tem na vida que manter a tua vida, e tua vida é uma pulsação. O que vai vendo, o que o Fernando acabou de falar, que é alguma coisa que você tem que, de vez em quando, reativar ela, porque senão você vai caindo numa estrutura de arrefecimento da vida, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Não, e de amor Ah, não, pela morte, né? E de tesão pela sim, morte, sim, que é a sim, sim, coisificação do humano, sim, 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 né? sim. Então, voltar a essa, continue pulsando, continue É, vivo, continue pulsando vivo. dançando. E se for gritar alguma coisa com alguém, grite pela janela, xingue,
O que você Bora, quiser xingar. Bolsonaro! Tem um vídeo, Nadish. Para o capitalismo financeiro. Né? Não, mas tem um vídeo tão divertido, que é uma mulher que começa assim, olha, ela está numa janela, ela fala a questão do gritar, do respirar, do soltar a sua voz. Ela faz todo um discurso assim dessas práticas de respiração, de libertação. Então, agora vá na janela e grite, solte a sua respiração, solte a sua palavra. Sim, Aí ela sim, fala, sim. para, Bolsonaro! Termina no final, você ri, porque você acha que é um discurso good vibes, e no final ela dá esse grito. Porque não o Bolsonaro enquanto pessoa, mas o sistema que ele representa, né? Não é a pessoa, quer dizer, a pessoa também, né? Mas o sistema que ele representa tem a ver com essa política super ineficaz com relação ao controle da pandemia. Isso é muito importante, portanto... E delicado, né? Porque você falou uma palavrinha-chave que é identidade. O quanto você também, dentro de você, vai se submetendo a uma coisa absolutamente autoritária, anti-vida. E você vai deixando de dançar, e você vai deixando de ser inteligente, você começa a escolher só pequenas coisas. Então tá, gente, olha só. Então, voltando, para quem quiser entrar em contato comigo, e-mail legadogarça@gmail.com. É isso, legadogarça@gmail.com. Este livro aqui mostra o contexto, né? Contextualiza muito a clínica, o ambiente em que o Gaiarsa viveu, né? Viveu e desenvolveu, né? O que ele produziu. Bom, e quem quiser entrar em contato contigo, Nadish, nadishgaiarsa@hotmail.com. Tá. E outra coisa, gente, Nadish importante, está quase pronto o primeiro curso da Escola da Tenda, em videoaulas, que vocês vão receber esse legado esmiuçadinho, didaticamente, e começar a participar da nossa rede de um jeito mais organizado, né? Mais organizado. A gente começa a ter que construir uma linguagem, conceitos, para realmente ter uma compreensão maior do que um e o outro está falando, e principalmente de si mesmo. Porque, de fato, é uma outra linguagem. E que você acrescenta à sua, você não está escolhendo, você não vai escolher uma ou outra. Você está no momento em que você está buscando algo além daquilo que você já vive. E isso é assim, a vida é assim. A gente fala. A gente sempre está indo. A gente está indo. E vai falar de a gente dança. A gente tem que ficar isolado. Daqui a pouco a gente, quem sabe, vai poder abraçar de novo. Enfim. Tá aí, eu já tinha dito para vocês, a editora cedeu alguns livros para eu sortear, mas eu vou sortear quando a gente começar a fazer as lives, tá? Esses áudios vão para a Rádio Madalena, que a gente agora tem um programa na Rádio Madalena, que se chama O Corpo na Tenda, o legado de José Ângelo Gaiarsa. E, enfim, então, para aqui fica difícil, não sei como distribuir enquanto a gente está gravando previamente esses vídeos e esse áudio, né? Então, tá bem, Nadish. Tá bom, Fernanda. Tá bem? Tchau, todo mundo. Continuem, respire, dá uma chacoalhada. Bagunça um pouco o jeito de pensar. Não deixe de pensar, pelo amor de Deus. E observar a realidade. E o seu próprio corpo com relação à realidade. Tá bem, gente. Beijos. Até o próximo, então. Beijos, Nadish. Até o próximo. Até a próxima.